Você está ouvindo o canal Sem Direitos Autorais. Boa noite, pessoal. Sou Carla Luquizic, da Classmaker Educação. Estamos aqui mais uma noite, mais uma live. E como prometido, estamos trazendo a Thaís Falcão, que a gente conversou bastante sobre isso na semana passada, sobre a live dela, sobre informação midiática na educação. Como sempre, vou passar aqueles recadinhos básicos da nossa agenda, ok? De agosto e setembro. Nós já temos novas lives aí entrando. Então, eu vou passar rapidinho, tá? No dia 26 de agosto, quarta-feira agora, ok? Sempre no mesmo horário, tá, gente? Às 21 horas. Nós vamos estar com uma live trazendo o pessoal do curso de Educação 4.0. O pessoal que fez o curso com a gente, nós vamos estar trazendo para vocês como que eles estão vivenciando essa experiência da Educação 4.0 dentro do contexto educacional deles. Como que eles estão usando, né? Como que eles perceberam que isso tornou a aula deles mais interativa, mais engajadora? Então, a nossa live vai ser sobre o protagonismo do professor na Educação 4.0. No dia 28 de agosto, nós vamos estar aqui com o Luiz Henrique, o professor Luiz Henrique. Ele é professor do Estado, tá? Do Governo do Estado de São Paulo. E ele atua na escola no período de ensino integral. Ele atuava no ensino médio e agora com a entrada do ciclo 2, Fundamental 2, das nossas escolas estaduais, com o novo período de ensino integral, ele vai trazer toda a experiência sobre o uso das metodologias Maker no período de ensino integral, no PEI, ok? Teremos também, para abrir o nosso mês de setembro, falando sobre o Setembro Amarelo, nós vamos estar trazendo aqui a doutora Elaine de Sarno, e ela vai estar falando com a gente um assunto assim, muito importante, de relevância, de muito cuidado, muita atenção. É o mês da prevenção do suicídio. Então, ela vai estar falando sobre isso dentro do contexto dos jovens, no contexto dos adolescentes, ok, dos pré-adolescentes, e dentro desse contexto todo que a gente está, inclusive com essa questão aí da pandemia, do isolamento social. Nós estamos tendo aí notícias recorrentes, né? Enfim, de um número muito grande, né? De pessoas que estão com muita pressão, está tendo realmente problemas que estão assim influenciando o dia a dia delas. E a doutora Elaine, como estudiosa, tá, do Hospital de Psiquiatria da USP, ela vai estar trazendo todo esse contexto para nós, tá? Na sexta-feira, dia 4 de setembro, o professor João Carlos Santana vai voltar, certificado da Google Education. Ele vai estar voltando para atender o pedido de vocês, que pediram o que para ele? A gente quer saber, João, das ferramentas de trabalho.
O que eu posso usar, como eu importo o dado, como eu exporto aquele dado, como que eu trabalho aquilo dentro do meu contexto no dia a dia. Então, o pessoal pediu e o João vai estar aqui de volta no dia 4 de setembro, ok? Ele vai estar voltando numa sexta-feira, que é o dia 4, ok? A gente não vai ter mais, assim, lives de sexta-feira. A gente está buscando fechar sempre um cronograma dessa forma, mas, excepcionalmente, nós vamos ter essa sexta-feira aqui, que é dia 28 e 4 de setembro, ok? Por quê? Nós queremos trazer o João antes do período dos professores voltarem para a escola. Então, como a gente está dentro daquele contexto das novas formas de avaliação, do novo contexto, chegada da educação digital, como que nós vamos trabalhar, a gente quer trazer isso daí agora, tá? Até porque por conta da disponibilidade do professor João Carlos, ok? No dia 9 de setembro, nós vamos estar aqui com a doutora Cláudia Lopes, fantástica pesquisadora em neurociência, e ela vai estar trazendo um tema muito relevante para a gente. Ela vai estar falando sobre a neurociência e educação. Ela vai estar falando como focar no potencial do estudante. Olha como isso é importante, principalmente nós assistimos aquela live com a professora Ana, aí na sexta-feira, então nós falamos muito sobre autopoiese, pensamento complexo, então vamos assim ter isso daí bem em mente, porque é muito importante. No dia 14 de setembro, a doutora Cláudia Lopes ela vai voltar. E ela vai estar falando sobre educação, inclusive a cultura maker, como que ela utiliza dentro das escolas, ou seja, das escolas municipais, tá? De São Bernardo do Campo, como ela utiliza justamente o ensino maker, a cultura, a metodologia maker para trabalhar a inclusão desses alunos. No dia 16 de setembro, nós vamos estar trazendo aqui a Roberta Guadanucci, que ela tem a escola dela, Bubblegum, de inglês, e essa semana que passou, nós tivemos aí, enfim, o novo pronunciamento da Secretaria da Educação, do Ministério da Educação também, e ele está falando sobre os novos caminhos da educação bilíngue. Esse documento já foi divulgado, então agora a gente tem aquela situação de as escolas realmente agora vão ter que abraçar, né, o outro idioma, e inclusive foi comentado sobre espanhol também, e o ensino superior agora vai precisar também ter uma disciplina acerca disso, então tem que começar as reestruturações de curso. Ela vai estar trazendo tudo isso daí numa discussão muito interessante dia 16 de setembro. No dia 21 de setembro, nós vamos estar trazendo aqui o Sebastian Gerlich. Eu espero estar falando... Gerlich, eu espero estar falando sobre o nome dele certo, mas a gente vai confirmar isso daí com ele no dia da live, tá? No dia da live ele pronuncia, que é uma beleza. Porque assim, a gente tá em dúvida, porque assim, a gente não sabe se ele tá levando pro lado do espanhol, né, Alex, ou se é pelo lado dos poloneses. Então, assim, se for pelo lado dos poloneses, eu já vou dizer que é Gerlich. Agora, se for pelo lado do espanhol, que o Alex fala, a gente já sabe que o sobrenome dele é outro, mas nós vamos tirar essa dúvida no dia 21, tá? Ele vai estar trazendo assunto muito legal, gente. Vocês perguntaram algumas vezes aí, o Alex comentou várias vezes que ele atua nessa área, né, sobre as tecnologias, justamente sobre os indígenas, e o Sebastião, ele tem um currículo incrível de um trabalho desde o ano 2000 sobre isso. Então, olha só, ele vai estar falando sobre o uso das tecnologias como uma ponte entre culturas diversas. Gente, ele dá muita palestra, ele é convidado para todos os eventos que são ligados a esse tipo de situação. Então, assim, ele atua nas tribos, olha que coisa incrível, gente. Então, assim, quem trouxe enfim, que abriu esse canal para a gente foi o Alex conhece ele, do trabalho do Alex. Então, assim, gente, vai ser muito interessante essa live. Vocês sempre me perguntam que nunca imaginaram... o pessoal me perguntou, viu, Alex? Falaram que nunca imaginaram um índio usando o celular. Mas aí eu falei, olha, gente, não tem como a gente negar que isso já vai acontecer. Isso já está acontecendo, né, gente? Aí o pessoal falou, cara, mas agora eles estão usando o celular e estão comendo no McDonald's. Gente, aí eu acho que não, mas que o celular, eu acho que está rolando. O iFood não vai chegar até lá, como já me perguntaram, gente. O iFood não vai chegar na tribo de Canoa. Alex, me perguntaram... Nunca se sabe, né? Você não viu... É verdade, nunca se sabe. Mas, nunca se sabe. Eu não consigo imaginar o índio chamando o iFood de Canoa para comer um Mac na aldeia. Eu não consigo imaginar, gente. Mas não, o celular... A gente não pode esquecer que o Sebastião vai falar justamente sobre ponte entre diversas culturas. Isso é verdade. Então, hoje, é importante a gente também destacar para o pessoal o seguinte, que toda cultura ela passa por transformações.
E com a cultura indígena isso não é diferente, gente. O que você tem que levar em conta também é a essência da cultura e os valores que eles têm dentro de si. A cultura indígena, como qualquer outra cultura, ela passa por transformações, continuará passando e irá passar, e enfim. E quando a gente passa por transformações, a gente acaba se apropriando de novas tecnologias. E, bom, isso aí é um tema para uma outra live, porque hoje É o dia verdade. Hoje é o dia da aqui da Thaís. Thaís, a gente vai falar sobre Bom, alfabetização midiática. Então, bora lá, vamos lá, Carla. então, vamos lá, peraí. No dia 28 de setembro, o pessoal pediu muito. Gente, a gente teve mais de. Já estamos com mais de 470 pessoas da live do Benê. E todas falando a mesma coisa. Nós queremos uma live sobre a inclusão do Benê e a musicalidade. E aí, conversando com o Benê, nós fechamos, vocês pediram, a gente trouxe ele de volta. No dia 28 de setembro, o Benê Moreno volta e ele vai estar fazendo uma live sobre educação inclusiva e musicalidade. Gente, ele vai estar trazendo os alunos dele, da educação especial, que vão estar tocando violão, tocando piano, tocando bateria, cantando e mostrando como que o universo dele se abriu quando eles fizeram justamente esse trabalho com a musicalidade. Então, vocês pediram, a gente trouxe de volta, fechamos, como a gente prometeu, e estamos passando a data para vocês. Vamos só lembrar agora que dia 8 de setembro vai iniciar o nosso curso de redes sociais como ferramenta de avaliação online. Ele vai estar ocorrendo aí 2 aulas por semana, uma carga horária de 20 horas, e vai começar às 14 horas. Então, quem gostaria, quem está interessado aí no curso, passa um WhatsApp para nós, você já tem nosso telefone de acesso e você tem as nossas redes sociais. No Facebook, Classmaker Educação, no nosso site www.classmaker.com.br, lá tem todo o nosso contato. No YouTube nós temos o nosso canal também na Classmaker Educação, lembrando que todas as nossas lives sobem o dia seguinte para o canal da Classmaker Educação. Então você tem vários lugares para assistir. Então você tem a gente no Instagram, nós estamos no LinkedIn também, estamos na nossa página do Facebook Classmaker. Temos aqui no nosso Facebook, em Carla Luquezzi, que fica disponível, está público para vocês. E aí vocês podem ir interagindo. Lembrando que ao final da live eu sempre deixo os nossos links. Assim como, à medida que a live vai acontecendo, podem passar as perguntas aí para a Thaís. Eu vou estar intermediando para vocês, eu vou estar fazendo a moderação. E aí, conforme nós vamos entrando no assunto, a Thaís vai estar respondendo as perguntas. Caso ela não consiga responder, ou porque não dá tempo, enfim, ela vai estar entrando posteriormente nos comentários e ela vai estar conversando com vocês um pouquinho sobre isso. Ela vai deixar também a forma de contato dela, ela vai estar passando, eu vou estar divulgando para vocês, e ela vai deixar, vamos ver aí direitinho como é que ela vai fazer, se ela vai disponibilizar um material para nós. Se ela disponibilizar, também já vai nos comentários do Facebook. Agora, vou só me apresentar rapidamente. Eu sou a diretora de projetos da Classmaker Educação, tenho mais de 32 anos de experiência na área da educação. Enfim, tenho formação em engenharia mecatrônica, análise de sistemas. Tenho mestrado pela PUC no TID, tá? Que é Tecnologias da Inteligência e Design Digital. Tenho pós-graduação em Tecnologias Educacionais e atualmente sou doutoranda no mesmo programa na PUC de São Paulo, só que eu vou estar trabalhando especificamente, pesquisas já iniciadas, graças a Deus, sobre formação e capacitação de docente. Dentro das escolas mais inovadoras do mundo. Então, qual é o foco disso? O que as escolas inovadoras têm de diferente com os seus educadores? Como que elas são as escolas inovadoras? Como que o educador faz toda a diferença nessa escola e ele faz? Então, é em cima dessa pesquisa e dessa proposta que a Classmaker Educação nasceu, ok? Bom, eu vou dar uma boa noite agora para o Alex, que já está aqui com a gente. Alex, boa noite. Obrigada por você estar aqui com a gente de novo. Vou dar boa noite para a Thaís. Thaís, que já está aqui com a gente também. Vocês comentaram muito sobre essa live dela. Eu falei que era uma coisa fantástica. Então, a Thaís já está aqui. Gente, pode encher ela de pergunta, hein? Pode perguntar, pode comentar, pode mandar curtirzinho, pode mandar coraçãozinho, porque hoje é o dia, hein? Vamos aproveitar. Alex, então, Thaís, quando você começar, o pessoal quer saber um pouquinho do seu percurso.
Quem é você? O que você fez? E aí eu comentei com o pessoal que você tinha um projeto muito bacana de um aplicativo. Eu falei que tinha toda uma história da sua filha, que nem eu tinha uma história com meu filho. Então, gente, tem uma história incrível da Thaís. A gente que está com a educação precisa usar isso como inspiração. Porque, assim, ser educador é se inspirar todos os dias. E a gente levar essa inspiração para os outros, né? Para que outros educadores não desanimem da nossa área, da nossa profissão. A gente sabe que desanima, mas a gente consegue ver coisas tão boas lá na frente e a gente pode acabar fazendo toda a diferença. Então, Thaís, boa noite, muito obrigada. Gratidão por você ter aceito o nosso convite. Alex, fica com você agora. Em seguida, nós vamos para a Thaís. Ok, Carla. Boa noite, Carla. Boa noite, Thaís. Obrigado pela companhia de vocês duas aqui hoje, nessa live tão especial, onde a gente vai falar, né, sobre esse tema maravilhoso que é o que é a alfabetização midiática na educação. Legal que a gente convidou a Thaís para falar com propriedade desse tema aí para a gente. Gente, para quem não me conhece, eu sou Alexandre Mesquita, faço parte aqui também da equipe da Classmake, juntamente com a Carla Luxic, que a gente entrou nessa parceria aí, onde eu sou responsável aqui pela parte de comunicação, tá ok? Então, a gente tem toda uma equipe aí que vai cuidando da área de comunicação e eu ajudo nessa equipe aí, vou liderando eles. Também trabalho como design instrucional, especialista em treinamento e desenvolvimento, tanto na área corporativa quanto na área acadêmica. Também sou doutorando e mestre em tecnologias da inteligência e design digital, pelo programa TID da PUC São Paulo. Mas vamos lá. Primeiro recadinho que eu quero dar para vocês, antes da gente começar a nossa conversa, nosso bate-papo aí com a Thaís, é o seguinte: quem mais compartilhar as nossas lives, ou seja, a pessoa que mais compartilhar as nossas lives, até a última semana, vou colocar assim, até o dia 5, tá bom, Carla? Até o dia 5 de setembro, quem compartilhar a nossa live até o dia 5 de setembro, nós temos um mecanismo que ele contabiliza qual que é a pessoa que mais compartilhou as nossas lives. Essa pessoa vai estar ganhando uma bolsa para fazer o curso de redes sociais, tá ok? Esse curso vai ser ministrado a partir do dia 8 de setembro. Quem irá ministrar ele vai ser a nossa amiga aqui, Carla Luxic, gabaritada aí completamente para dar esse curso. Quem fez o curso de Educação 4.0 com ela e amou, depois dá um joinha, manda um oi para a gente aí pelo Face, ou quem estiver assistindo nossa live aí também dá. E vocês também vão ter a oportunidade de conhecer os alunos que fizeram o curso de Educação 4.0 na próxima live. Porque hoje a convidada especial é a Thaís e a gente vai pedir para ela se apresentar para a gente. Ai, peraí que eu acabei esquecendo uma coisinha básica. Não, acredito que não. Eu falei das bolsas, né, Carla? E falei também sobre o curso de redes sociais. Era só esses 2 recadinhos que eu tinha que dar para vocês hoje. Tem um terceiro, que é sobre o curso de hands-on, que, traduzido a grosso modo, é mão na massa, que quem vai dar para a gente vai ser o Diego Vergaça. Esse curso está previsto para o final de setembro. A gente vai confirmar primeiro, tá bom? Só a data certinho e a gente já anuncia para vocês a data, mas até o momento ele está confirmado para o final de setembro. E agora vamos para a nossa convidada especial, que é a Thaís. Thaís, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite. Uma boa noite para você. Conta um pouquinho para a gente quem que é a Thaís, né? Fala um pouquinho da sua trajetória para a gente e responde também no finalzinho depois que você falar um pouquinho da sua trajetória aí, o que é alfabetização midiática? Diz aí para a gente, Thaís. Com você. Boa noite, obrigada pelo convite, Carla, Alex. Fico muito honrada, principalmente ser depois da professora Ana, que é uma pessoa incrível, uma grande mestra. E quero agradecer todo mundo que está aí assistindo a gente. Eu espero corresponder de alguma forma a alguma expectativa que vocês tiverem. Vocês estão me perguntando do meu percurso, né? E é engraçado, vocês falaram como começou com a parte da minha filha, como foi que eu me interessei pela questão da alfabetização midiática, mas antes de tudo, eu quero dizer que esse mundo maker, ele sempre fez parte da minha vida, porque, na verdade, assim, meus pais, minha mãe é professora, foi professora de Estado, do particular, hoje ainda ela dá aula particular,
e meu pai é arquiteto. Então, esse mundo maker sempre fez parte, porque na minha casa sempre teve caneta, lápis, papel, lápis de cera, e recorta aqui, cola ali, e eu tinha minhas irmãs, e a gente sempre teve essa coisa de construir as coisas, e fotografia, e música, e eu fui me envolvendo com vários tipos de linguagem. Então, eu me envolvo com esse mundo das linguagens desde muito criança, né? Então, eu acho que quanto mais linguagens uma criança puder se envolver desde muito cedo, ela vai entender e vai conseguir se introduzir nas linguagens de forma muito mais lúdica. Então, o que aconteceu? Eu já vinha, assim, de criança, eu estudei balé, estudei violão, estudei música, aí fui passando os anos da minha vida, estudei canto, estudei um pouco de teatro musical, minha mãe sempre me deu os livros que eu queria de poesia, eu sempre fui alucinada por poesia, fui fazer letras porque amava poesias, então no final fui fazer fotografia porque eu me sentia uma pessoa incapaz de desenhar, né? Eu tenho uma irmã que é arquiteta, que desenha super bem, e a fotografia ela me satisfez muito, porque ela me permitiu construir imagens interessantes, né? Então, eu sou fotógrafa também, então eu tenho essa parte de linguagens, realmente foi sempre a minha paixão. O que aconteceu, né? No caso que vocês perguntaram da minha filha, foi porque ela entrou numa escola para se alfabetizar logo no primeiro ano, e eu comecei a notar e algumas questões no trato da alfabetização, e eu comecei a me questionar várias coisas nesse sentido, né? Eu comecei a perceber certos conflitos na questão da alfabetização. Eu comecei a ver que tinham métodos que eram conflitantes, e eu até aquele momento eu não sabia que existia um conflito nos métodos, né, de alfabetização. E, ao mesmo tempo, eu fui fazer um curso de mídia, cultura e informação lá na USP, é um curso promovido pela ECA, pelo CELAC, e nesse curso um professor chegou e falou assim, olha, gente, o jornalismo, se vocês são jornalistas, vocês têm que prestar atenção, porque esse tipo de jornal que vocês veem hoje, e tal, isso foi em 2014, ele está, né, o jornal impresso está para cada vez mais se reduzir, ou talvez até se extinguir. Então, os modos de trabalho vão ser diferentes. E a proposta dele era a gente fazer um aplicativo, cada um fazer um aplicativo do que quisesse. E nessa época eu estava vendo a questão da alfabetização junto com a minha filha, e eu falei assim, então eu vou fazer um aplicativo de alfabetização. E um aplicativo que não tenha conflito entre métodos em guerra, né? Até porque eu comecei a observar que se você tem um ambiente digital, essa guerra de métodos, ela cai por terra, não tem esses limites, porque é o tipo da mídia que permite uma série de distintos métodos ao mesmo tempo, né? E aí eu fiz esse trabalho, aí depois eu quis me envolver com a área de pedagogia, quer dizer, eu já vinha de letras, né? Eu sou formada em letras, espanhol e português, e aí eu fui estudei fotografia também, aí eu fui para essa pós e, por fim, eu fui fazer pedagogia. Na pedagogia, eu voltei de novo com a questão da alfabetização. Então, aí meu TCC também voltei a fazer. Quando eu fui fazer esse TCC, não sei se era 2015, 2016, foi quando eu pesquisando, eu vi que a Unesco já vinha desenvolvendo algumas frentes para alfabetização midiática. Aí eu me apaixonei plenamente sobre o assunto, e aí, quando eu fui fazer o meu mestrado, eu falei assim, eu quero fazer um mestrado que eu possa juntar a academia e, ao mesmo tempo, a criatividade, porque eu trabalho desde 1990, mais ou menos, com materiais didáticos. Então, eu sempre tive
ali na produção, na edição de texto. Depois eu me envolvi muito com a edição de imagem, quer dizer, eu estou há muitos anos trabalhando com materiais didáticos, desde maternal até ensino superior. Então, eu comecei a me envolver com essa área de didáticos e aí eu acabei, então, desenvolvendo o meu mestrado. Eu queria fazer um mestrado que eu pudesse juntar a criatividade com a academia. E foi muito bacana, porque a minha orientadora, a Lúcia Santaella, ela abraçou o meu projeto, ela aceitou. Eu achei que ia ser talvez um pouco mais difícil de me aceitarem um projeto que incluía muita criatividade e tal. Ela abraçou, ela me orientou. Então, no meu mestrado, eu fiz toda a base teórica e também eu já criei, já comecei, parte do meu mestrado também já tem um roteiro inicial dessa alfabetização, que eu chamei na época de hipermediática, mas é uma alfabetização midiática também, nas linhas da Unesco. Então, legal. Foi esse o percurso. Thaís, é legal você falando dessa parte, dessa questão desse seu percurso, né, em relação a como que foi você se envolvendo com essa questão da alfabetização midiática. Só para o pessoal de casa entender um pouquinho também, pessoal, quando a gente fala de mídias, a gente está falando de meios de comunicação. Então, por exemplo, existe a mídia impressa, que é o jornal, existe uma mídia que é o meio de comunicação televisivo, que é a televisão, existe a mídia online, enfim, que é o ambiente digital. E aí, diante desse contexto de vários tipos de mídias que a gente tem existente, Thaís, diz para a gente uma coisinha. Quando você, durante a sua pesquisa no mestrado, você foi pensando em desenvolver, de fato, na realidade, desde o TCC, né? Você falou que já, na verdade, antes do TCC, porque foi lá na USP. Desde 2014 que eu estou desenvolvendo essa ideia. Isso, que você está desenvolvendo e aperfeiçoando essa ideia. Isso é muito legal também, porque você vem dando continuidade e você vem buscando conhecimentos para complementar a aparição dessa sua ideia. E aí, quando você pensou nesse aplicativo, que ele vem facilitar, de fato, a fazer uma mediação, vem fazer essa parte de mediação em relação à alfabetização, você pensou que nele abranger todos os tipos de mídias, mídia online, por exemplo, ele vai abranger o meio do vídeo, ele vai abranger meio impresso, ele vai poder imprimir o conteúdo que está ali, ele vai ler, vai ser podcast, ele vai abranger um único tipo de mídia ou ele vai abranger mais tipos de mídias nesse único app? Então, por que eu tô falando de ser um aplicativo e que possa ir para um celular, né? Primeiro, porque eu estudei muito essa questão dos dispositivos. Sim. E quando eu fui estudar a questão dos dispositivos, logo de cara eu vi que a criança ela tem muito acesso ao celular. Então, por exemplo, existem estudos na Europa que as crianças de 2 a 8 anos estão cada vez mais usando os aplicativos, os celulares dos pais ou dos irmãos e tal. E o que acontece? A gente vê isso acontecer no Brasil também. A gente não pode dizer que aqui não acontece. Não, só acontece na Europa. Não, é que lá foi feito esse estudo. Aqui ainda não foi feito. Estão sendo feitos uma série de estudos aqui no Brasil. Tem um comitê gestor fazendo um estudo seríssimo sobre esse acesso à internet, suportes, né, o TICS Online. Então, lá também o que eu vi? Que os jovens, eles pegaram um estudo dos 9, acho que aos 17, aqui no Brasil. O que acontece? Assim, 75%, eu estou falando 75% para não errar, tá? Pelo menos 75%, eu acredito que até 85% dessa faixa acessa a internet pelo celular. Então, por quê? Por que eu estou falando isso? Porque eu estou preocupada em que o conhecimento seja acessível
né? Então, por quê? Nesse meu mestrado, o que eu vi? Eu vi que quanto mais, assim, tudo que se tornava, explodia popularmente, ia para frente. O que não explode popularmente não vai para frente. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer com explodir popularmente? Olha só, as pessoas, quando elas começam... O que aconteceu hoje? Tá? Eu vou sair um pouco do que você está falando para as pessoas entenderem por que eu me preocupei das coisas serem através do celular, ou pode ser tablet ou computador, mas que possa ser pelo menos pelo celular. Não é porque eu queira que seja celular, mas eu estou vendo que o celular é um meio que as coisas estão funcionando, estão correndo. Tá? Entendi, você focou no celular devido à acessibilidade, de fato, né? E é legal. Só por isso, porque assim, e não só por isso, lógico, mas é porque é um suporte digital, tem que ser o suporte digital. Só para terminar o que você está falando, o que você me perguntou, que se pode ser uma coisa que possa para o impresso e para, né, o físico, né, o analógico, sim, porque as atividades que eu desenvolvo lá, nesse aplicativo que eu estou fazendo o roteiro, elas são atividades que podem ser feitas no ambiente digital, mas existem paralelos para serem feitas fora do meio digital. Então, por exemplo, tem uma atividade lá que eu falo assim, faça um retrato. Você pode escolher fazer teu retrato desenhando dentro do próprio aplicativo, ou você pode fazer um retrato seu desenhando num papel. E se você quiser subir o que você fez no papel para dentro do exercício, você faz uma foto, por exemplo. Ou, se você fez no papel, o professor pode fazer uma atividade que ele coloca na parede, para ficar uma exposição na escola, né? Então, tem atividades que são feitas individualmente, que podem ser feitas em grupo, que podem ser feitas com a classe inteira. Tudo eu estou fazendo linkado com a BNCC. Então, tudo está conversando com a proposta da BNCC e que não fique só no meio digital. Tá? Bom, aí, voltando à questão do popular, né? Então, todo esse tempo que tudo que eu estudei sobre os processos de alfabetização, desde o começo, os processos de alfabetização, eu estou falando de 1500, desde 1500, que são os primeiros processos de alfabetização que aconteceram de forma impressa, eles conseguiram cada vez mais atingir um público cada vez maior, porque cada vez mais se podia imprimir mais materiais. Você, antigamente, não dizia tanto essa história de um fulano é alfabetizado, o outro não é alfabetizado, porque, na verdade, não existia tantos produtos impressos. Então, quanto mais produtos impressos foram surgindo e permeando todas as relações de uma sociedade, foi isso que foi criando o público que precisava ser alfabetizado. Essa é a realidade. Inclusive, a gente fala assim, porque a pessoa ela não sabe falar a língua perfeita, a língua erudita, tal. É importante lembrar que essa língua que a gente fala hoje foi uma língua construída. E essa língua, o português, porque as línguas latinas, né, por exemplo, elas vieram, as línguas latinas, né, português, espanhol, italiano, francês, ou as anglo-saxônicas, alemão, inglês, essas línguas, elas eram chamadas de vernáculas. A língua erudita era o latim, antes do latim era o grego. Então, essas línguas elas só se tornaram realmente línguas de verdade, oficiais, a partir da imprensa, do Gutenberg, porque as pessoas tinham que padronizar as línguas para elas serem impressas, porque você, de um único original, você faz milhares de originais, então você tinha que padronizar isso, então, um processo de gramatização. Então, a gramática, ela surgiu, e o que a gramática fez? Na hora que ela surgiu, ela uniu
os povos, o imperialismo português, ele pôde se constituir porque a língua portuguesa pôde ser ensinada de forma gramatical e o dicionário aqui no Brasil. Então, essa coisa massiva, ela surge, e assim, uma coisa que me chamou a atenção logo no começo, que vocês estavam falando de tecnologia, dos professores estarem integrados com a tecnologia, na verdade, os professores estão sempre precisando estar integrados com a tecnologia, eles sempre estiveram. A escola, ela só surge porque existiu a primeira tecnologia, que é o alfabeto, estou dizendo assim, do ocidental, que é o alfabeto grego, o alfabeto grego, ele surgiu a partir do momento que foi criado as letras, as 24, sei lá, 23 letras do alfabeto grego, a linguagem escrita começou a se viabilizar como uma tecnologia. Então, os professores foram as primeiras pessoas que souberam lidar com a linguagem escrita e ensinar as pessoas que não sabiam lidar com a tecnologia. Então, na verdade, os professores eles estão sempre imbuídos de tudo que é tecnologia para poder ensinar os seus alunos. Né? Isso que então, legal. E só para complementar a sua fala e também complementar aí o histórico maravilhoso que você vem trazendo para a gente, né, em relação ao uso da tecnologia, em relação ao desenvolvimento da língua de fato, a padronização da mídia, né, no caso aí, a gente começou a utilizar o alfabeto, começou a utilizar uma mídia que seria, no caso, a mídia impressa, o papel de fato, e é uma tecnologia que, a partir do momento que ela passou a ser utilizada pelas culturas, ela também influenciou a transformação cultural. Pessoas que antes não eram alfabetizadas e se comunicavam de uma forma diferente ou de várias formas, elas tiveram que começar a padronizar a língua, padronizar o meio de se comunicar. Enfim, Exato. Começaram a se criar códigos, né? Se bem que o idioma falado ele já é um código também, né? Mas começaram a padronizar os códigos da língua para que, de fato, a gente conseguisse compreender o outro e o outro pudesse me compreender. Era só essa complementação que eu queria falar, mas pode continuar aí, porque tá maravilhosa esse contexto histórico que você está trazendo para a gente. Está maravilhoso. Então, se quiser que continue um pouco com esse contexto histórico, o que a gente viu aí? Então, a partir do momento que a gente teve a prensa do Gutenberg, depois a gente passou para a máquina a vapor, né? Que o James Watt, ele trouxe a máquina a vapor no finalzinho do século XVIII, e aí teve um alemão, acho que é Koenig, que chama, ele criou uma máquina de imprimir muito melhor do que aquela coisa fabril da pessoa colocar os tipos móveis um do lado do outro. E o que aconteceu? Teve uma explosão na produção impressa. Com essa explosão da produção impressa, aí cresce mais ainda o grau de analfabetismo e mais gente precisa ser ensinada e mais métodos começam a surgir. E foi nessa que começou, com o desenvolvimento da tipologia, do tamanho da tipologia e tudo mais, surgiu um outro método, né? A gente tinha um método da soletração, um método sintético, aí começou a surgir o método analítico, que é um método que você vê mais a página por inteiro, né? Tinha um método chamado João de Deus até, que era esse método analítico. Então, o que acontece? A gente tem a explosão dos jornais e cada vez mais entrando na cidade, os centros urbanos aumentando, e a necessidade de você ter coisas portáteis para escrever, porque a nossa cultura é uma cultura escrita, né? A gente vem essa cultura que a gente vive hoje, é uma cultura que veio da linguagem escrita, da linguagem impressa, né? Então, foram se desenvolvendo outras tecnologias que nem, por exemplo, a caneta, a Bic, né? A borracha, o lápis, porque até uma certa hora as pessoas usavam aquela caneta tinteiro, né? Que era super complicada, então a escrita ela era muito controlada.
né? Porque você não podia sujar a mão, você não podia sujar o papel, tinha pouco papel, tinha pouca praticidade, a caneta. Então, a alfabetização era muito baseada em você estar escrevendo direito, né? Só que aí vem uma pessoa que quebra com isso, que é a psicogênese da língua escrita, né? Que é a Teberovski e a Emília Ferreiro. Agora, então, eu fui estudar, e o Piaget, ele nasceu numa época incrível da Suíça, né? Ele nasceu numa época que estava começando a criar o Estado lá da Suíça, e esse Estado começou a passar por um momento de muita reflexão. Como criar um Estado, realmente um Estado sólido? E eles chegaram à conclusão, lá no século XIX, que um Estado só pode ser realmente pleno se ele tem uma educação que respeita o indivíduo, que respeita cada pessoa, independentemente se ela é de sangue azul ou não, né? Porque nessa época é uma época muito dos reis e tal. Então, eles chegaram à conclusão que não, que para realmente formar um Estado, eles iam ter que largar disso, de ser pessoas de linhagens, né, diferenciadas. E aí foi nesse ambiente que o Piaget nasce, que vem a fazer isso, né? Sim. Nesse momento, a gente pode dizer, então, Thaís, que o Piaget nasce nesse momento aí, a gente pode dizer que eles estavam buscando, de fato, fazer uma educação mais inclusiva, independente do sangue. Já é o começo, podemos... não vou afirmar, mas a gente já pode ver aí características da educação inclusiva, onde não apenas a monarquia, mas também quem estava fora dela poderia ser inserido na educação. Isso. Porque eles perceberam, não é que nessa época, essa palavra inclusiva, sabe por que eu não pensei em aceitá-la 100%? Porque não é um termo que eu acho que existia, né? Mas o que eu entendi é que na época, tem uma grande estudiosa que estudou isso, né? Que eles entenderam que eles precisavam incluir todo mundo. E que não poderiam educar, porque, né, a gente tinha muito aquela coisa da educação elitista, né? A educação começou muito dentro das igrejas, né? A cultura estava muito fechada na época da Idade Média nas igrejas, e também não ser só de reis, rainhas, nobres, não sei o que, eles chegaram à conclusão que tinha que educar todo mundo, que tinha que, né? E que o sujeito tinha muita importância. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a construir cátedras, né? E várias áreas nesse sentido, e o Piaget nasce nesse ambiente, né? E a Teberovski, a Emília Ferreira, ela foi doutoranda do Piaget, e aí ela veio para a Argentina, voltou de lá, e ela veio com a psicogênese da língua escrita. E é interessante, então, vem a psicogênese, ela traz uma faceta para a aprendizagem, que é essa faceta de que você pode errar, que o processo de errar é um processo construtivo, você não precisa acertar logo de cara. Só que o professor tem que ser uma pessoa muito preparada para entender os erros. Os erros não, né? O processo de crescimento, o progresso de aprendizagem, né? Só que esse processo de aprendizagem, ele só é possível se você tem uma caneta, um lápis, um papel, uma borracha. Como que você vai... E dessa época explode a produção de lápis no mundo. No século XX, o lápis, a Faber-Castell, ela compra uma mina de grafite na Sibéria, e ela se torna a única detentora dessa mina de grafite. E ela explode, ela domina o grafite, as borrachas também, o papel abaixa o preço. Então, toda essa possibilidade de você errar e acertar também é uma questão material. Ela não é só uma questão
educacional, assim, no termo de uma cátedra que foi desenvolvida, assim, eu acho que eu estou sendo até meio ousada em falar, mas, assim, eu não estou pondo o Piaget de forma alguma, nivelando com a questão material. Mas eu acho que a questão material é interessante, ela ajuda e ela complementa esse processo, né, interativo. Né? Isso é maravilha. Não é? E aí, o que você vai ver? Você vai ver que, nesse século XX, foram surgindo uma série de mídias, televisão, o rádio, o telégrafo, né? O telégrafo, um dos primeiros. E o que aconteceu? Em meados, em 1982, a Unesco, ela chama a atenção do mundo e fala, gente, pelo amor de Deus, e isso não é só no Brasil, é no mundo todo, ela chama a atenção das escolas, dos meios educacionais, que tem uma coisa muito grave acontecendo. As mídias estão explodindo, as crianças passam horas vendo televisão e a educação não está tomando conta disso. Isso é grave, isso é importante, né? Outra pessoa que também chamou muito a atenção disso foi o McLuhan, alertando que a educação ela tinha que começar a repensar, porque havia uma quantidade gigante de conhecimento fora da escola que não estava sendo trabalhado. E a Unesco continuou fazendo uma série de movimentos, querendo chamar a atenção no mundo todo sobre isso, conclamando, né? E o que aconteceu? Aí a gente tem um outro processo, um outro método, que é um método que a grande alfabetizadora no Brasil, que é a professora Magda Soares, ela é uma das grandes defensoras do método de letramento, né, o método sociocultural, que incluía a alfabetização da língua escrita, né, da linguagem escrita, se utilizando de suportes diferenciados, né? Você podia usar propaganda, você podia usar revista, você podia usar um convite de aniversário, trazendo todos esses diferentes recursos, né? Exatamente porque a gente tem uma explosão de mídias absurdas, né? E você tem diferentes... Vocês estavam comentando sobre diferentes culturas, né? Então, a gente, no final do século XX e agora, né, a gente tem um acesso a distintas culturas, a distintas formas de se expressar, de valores. A gente tem claramente isso fácil em todo momento, através das mídias, né? Sim. Mas o que acontece? Diga. Não, eu só ia complementar aqui, de fato, a gente agora tem bastante, a gente tem diferentes mídias, né, diferentes meios de comunicação, meios de produzir a escrita, meios de desenvolver a linguagem. Então, a gente tem a linguagem escrita, a gente tem a linguagem midiática, tem a linguagem do vídeo, tem pre-mídia. Nossa, são diversas as linguagens. E conforme esse tipo de tecnologia, com essa forma de linguagem, chega em cada cultura, você acaba vendo a transformação cultural de fato. Não só de grupos que estão mais próximos à nossa sociedade, vamos chamar assim, a nossa sociedade civilizada, entre aspas, né? Como também as sociedades que estão em isolamento, conforme a brincadeira da Carla no começo, que a gente estava conversando aí, falando sobre a questão dos indígenas, né? Em ter acesso a esses tipos de novas tecnologias também. Então, são tecnologias que, de fato, quando ela é inserida no meio social, elas contribuem para a transformação. Tanto a mídia, ela influencia a sociedade, como a forma que a sociedade vai utilizar também essa mídia. Porque, por exemplo, você pode usar com um determinado fim. Ela foi criada para um determinado fim, mas no decorrer do tempo, ela pode ir ganhando novas formas de utilização. E aí a gente chama isso de inovação. Correto? Uhum.
Mas o mais interessante também é que o seu trabalho, ele te deu a oportunidade de você fazer esse resgate histórico. E o melhor ainda, que você está compartilhando esse resgate histórico aqui hoje com a gente. Isso é riquíssimo. Eu acho maravilhoso, porque muitas pessoas estão tendo a oportunidade de entender, ó, como foi que começou essa questão do passo a passo da escrita, da codificação, da gramática, até chegar ao nosso tempo atual, onde daqui a pouco eu sei que você vai entrar no seu aplicativo e justificar o porquê da escolha dele e o porquê está fazendo ele, mas só adiantei um pouquinho, vou deixar aqui o resto com você, que eu não quero tirar a cereja do bolo, deixa ela para você. Vou continuar, por favor, Thaís. Deixa eu só fazer aqui uma perguntinha que a Marta Guimarães, ela me perguntou, ela comentou o seguinte primeiro, né? Qual seria o papel da Unesco com relação a esse assunto, que você já respondeu, que ele já foi introduzido. E ela está perguntando se existe um currículo de formação para os professores com relação a esse assunto e como que esse tipo de currículo ele pode ser inserido dentro da escola. Então, eu tenho estudado bastante o material da Unesco. Existem formas de introduzir, existem métodos de introduzir, né? E ao mesmo tempo, assim, eu vejo que eles colocam que é bom primeiro ter uma ideia, um diagnóstico da escola, né? E eu acho isso super certo, porque a gente chega, pode ir no local, checar como está a situação, e essa abordagem ela pode ser feita de uma forma muito mais tranquila, porque assim, eu sinto que às vezes a gente fala alfabetização midiática, a gente usa umas palavras que às vezes até parece que é meio estranha ou assusta, né? Mas são coisas que podem ficar muito simples, muito tranquilas, da forma que você aborda, que você coloca, você entende lá, você entra no universo daquela escola, ou é uma escola pública, ou é uma escola particular, tudo isso quais são os recursos que você tem? Eu vejo isso de uma forma assim, como eu sempre tive que trabalhar com material didático, produzir e também produzir a parte de fotografia, produção, a gente sempre teve que trabalhar com recursos muito reduzidos, fazer milagres. Então, eu acho que dá para ajudar uma escola a fazer uma melhoria nesse sentido dentro da realidade que ela se encontra. E também procurar caminhos para que ela possa ter mais recursos para a melhoria do seu ambiente digital, né? Que precisa ter, né? Legal. Eu acho que, no caso, essa explicação que você deu já está respondendo aí. A gente tem a Solange e ela está perguntando o seguinte, temos conteúdos prontos para a sala de aula e esse mesmo material nós já podemos estar utilizando na disciplina de educação digital? Repete a pergunta, por favor, Carla. Ela perguntou assim, se já tem algum conteúdo que é pronto para a sala de aula. Que aí eu acho que vem de encontro ao que a Thaís falou, né? Depende da escola e a gente vai preparando o material e vai fazendo adaptação para a introdução do assunto. Guardando as devidas proporções de tudo aquilo que ela falou. E aí ela pergunta se esse material, isso é uma pergunta interessante que ela fez, ela está perguntando se esse material que é disponível, que eu coloquei o link aí da alfabetização midiática, se esse material ele já pode ser usado de alguma forma na disciplina de educação digital que vai estar dentro do nosso currículo a partir do ano que vem. Eu acho que sim, né, Thaís? O que você acha? Eu acho que pode, porque, na verdade, a gente fala de educação 4.0, então é um momento que tudo isso vem à tona, né? Eu acho que, não sei o que você, se você concorda, enfim. Olha, eu acho assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar alguns links depois no Face, tá? Com algumas coisas da Unesco, que eu acho que é bacana compartilhar, para os professores, para quem quiser. São mídias gratuitas, muito bem feitas, eu gosto muito como eles escrevem. Agora é o seguinte, aí como falou o Alex, né? Nessa minha pesquisa, eu fui vendo que
que as pessoas que não tem material didático para alfabetização midiática, não tinha. Eu estudei, olha, eu peguei vários materiais didáticos, estudei profundamente, inclusive eu estudei em especial um livro que foi na verdade eu estudei 4 livros que foram aprovados pelo PNLD 2019, que foram para o primeiro ano, né? Eu estudei essas obras, estudei aplicativos, estudei sistema de ensino, não tem, tá? Não existe um material pronto para criança, para alfabetização multimediática, não tem. Então, eu me sinto muito, assim, precursora nesse sentido, né? Eu acredito que outros professores tenham e que também devem estar construindo as coisas e atentos a isso, atentos à BNCC. Inclusive, eu estudei a BNCC, vi todas as orientações da BNCC e eu fui ver que não tem, tá? Outra coisa que não tem, esse material, os materiais didáticos para o primeiro ano, eles têm coisas, eles são muito bem feitos, os que eu estudei, pelo menos, são muito bem feitos com imagens, com músicas, com tudo. Mas eles não têm, eles têm muito pouco, ou não têm, um estudo, que nem você fala, um estudo metalinguístico da linguagem escrita, eles não têm um estudo semiótico de forma paralela para outras linguagens. Eles não têm. Tá? Então, vamos supor, você tem... você pega um material para linguagem escrita, você tem gramática, você tem semântica, tal, mas para outras linguagens não tem. Thaís, eu tenho uma outra pergunta aqui, é do Roberto Gameiro, acho que deve estar certo, do chat. Ele está perguntando o seguinte, né? Na verdade, ele fez umas perguntas. Ele perguntou assim, a partir de qual ciclo ou ano nós podemos começar a introduzir a educação midiática e qual é a influência, como que consegue se trabalhar a questão das fake news, pensando em uma educação midiática? Como que seria esse trabalho? Bom, você teve uma live aqui com o Alberto, Sim. que é uma das pessoas que deve ter falou bem sobre isso, mas é assim, olha, a primeira pergunta dele é desde quando você faz um trabalho de alfabetização midiática? Olha, eu acho que desde muito cedo. Assim, quanto mais consciência, por exemplo, eu vou assistir um pouco de televisão com a minha filha. Eu falo porque meus pais faziam isso comigo. Eles olhavam uma coisa na televisão, uma propaganda. Eu vejo uma propaganda com alguns conceitos, alguns valores meio estranhos ali, eu já começo a discutir com a minha filha. Eu falo, olha, que absurdo, tal coisa. Eu vejo uma imagem, eu posso até ver uma notícia na televisão que as pessoas estão falando, mas eu dou um peso. Se eu acho que aquilo é importante, eu falo assim, filha, você está vendo que coisa, que absurdo essa pessoa, sabe? Eu reforço. E eu sinto que isso vai criando, vai engajando ela numa leitura melhor, mais crítica também, né? Então, eu acho que é desde sempre, porque você está ensinando, você que está ensinando ali, né? A gente entra naquela questão que acontece o seguinte, todos os dias, nós seres humanos aprendemos algo. Às vezes nós percebemos que estamos aprendendo e às vezes não. E principalmente com as crianças, jovens, adolescentes. Então, a partir do momento que você está replicando um comportamento e você está ao lado de uma criança, ela está observando esse seu comportamento. Então, ela está aprendendo. Então, o que a Thaís falou foi muito importante, porque desde criança ela assiste televisão junto aos pais. E muitas das vezes passava um comercial ou uma situação num filme, numa novela, numa série, enfim, ali, que se a situação era negativa, provavelmente os pais dela falavam com ela que, olha, gente, isso aí não é correto,
presta atenção nisso, que essa situação não é legal fazer diante de ninguém, porque isso pode ser, vamos lá, sinais de má educação, que nem o pessoal fala, né? Uma criança mal educada, mas, enfim, que é negativo, é uma ação que é negativa. Como também, provavelmente, eles reforçavam, né, Thaís? Os seus pais reforçavam também quando ali na televisão vocês viam uma situação positiva, então provavelmente eles reforçavam para ela. E o mais legal é o seguinte, você já vê a aprendizagem midiática desde cedo. Então, você falar que existe uma idade certa ou errada, eu acredito que é incoerente quando no mundo que nós vivemos, na época que nós estamos vivendo agora, tudo está... em qualquer lugar você consegue encontrar um tipo de mídia, seja ela digital, seja ela impressa. Então, quanto mais cedo você... Na verdade, não é quanto mais cedo você inserir. A criança ela já nasce inserida nisso. E ela vai aprendendo. Então, agora, só queria pode complementar, desculpa. Só queria complementar, porque a Carla falou da fake news, né? Sim. O que eu acho que numa situação que a gente está vivendo agora, porque, vamos lá, né? A gente já saiu do mundo impresso, que era mais caro você publicar uma notícia antigamente. Então, você tinha lá no jornal uma equipe que fazia o jornalismo. Por quê? Na hora que você vai soltar 20 mil exemplares, 100 mil exemplares impressos, você tem que ter revisor, tem que ter tudo lá certinho, foto, tudo certo, o mais organizado possível, para ser vendido, porque se você comete um monte de erro num jornal impresso, o custo é muito alto. O que acontece hoje? As mídias digitais baratearam a veiculação de informação. Qualquer um pode veicular, isso entre aspas, tá? Não é qualquer um, mas tá, é mais barato você veicular informação. Então, as pessoas que estão veiculando informações, elas às vezes podem veicular informações que não são verdadeiras. Só que essas informações, elas podem ser feitas com imagem, texto, som, tá? Nós que somos mais velhos, o que acontece? A gente é muito mais acostumado, acho que também os mais novos, de olhar uma fotografia como um testemunho real, da realidade, um testemunho, um fato. E muitas vezes isso não é um testemunho 100%. Ele pode ser um testemunho que ou a foto foi feita de um ângulo que pode não ser verdadeiro, ou a foto pode estar junto com o texto errado. O que acontece? Quanto mais você souber trabalhar com as mídias, você souber fotografar, você souber filmar, você souber montar, você souber que existe um processo de edição, quer dizer, se você realmente for um editor, um construtor de conteúdos, que é o caso que a minha proposta é essa, que o aluno seja um construtor de conteúdos, ele vai entender cada vez mais que esses conteúdos, como esses conteúdos são construídos. E cada vez mais ele vai ter um olhar mais preparado para entender o que é uma fake news. Isso, maravilha. Deixa eu só fazer uma... Aqui tem a Denise Cristina Paz. Ela fez o seguinte comentário, né? Ela falou... de que forma, né, a gente pode trazer essa atualidade relacionada à informação midiática, fake news, enfim, como que ela pode se apresentar na escola, considerando-se o fator que a maioria dos professores, ela está dizendo a maioria dos professores não possuem letramento digital satisfatório para a sala de aula. Como se preparar, né? Ela colocou, como se preparar. Olha, isso é uma questão super séria, porque a gente observa que os professores, eles são, desculpa, mas a alma do negócio, eles são a alma da educação, é importantíssimo que eles sejam preparados.
sabe? É uma coisa assim, eu me disponibilizo para isso, tá? Eu posso ajudar nesse sentido, mas assim, eu estou respondendo Sim. Dentro do que for possível, tá? Eu posso preparar, dar cursos e tal. Eu acho que esses materiais da Unesco, eu vou disponibilizar tudo que eu tiver. Vou estar sempre mandando para vocês coisas interessantes que eu acho que podem ser legais para os professores. Sempre que eu puder, eu vou fazer isso. Eu fico à disposição para alguma conversa, um bate-papo, mas isso a própria Unesco coloca, que os professores são fundamentais nesse processo e que eles têm que ser preparados, porque exatamente ninguém teve aula, né? Pode até ter tido, ter feito o curso, ter se interessado e estar super preparado, claro, mas não existe uma coisa massiva no Brasil para atender essa necessidade tão emergente, né? Thaís, você falou tudo. Não existe no Brasil, de fato, uma preparação, um curso, um estudo, ou seja, conteúdo de qualidade que venha atender essa necessidade. Então, Cris, legal a sua colocação aqui, né, que a educação midiática não precisa ser uma disciplina. Eu concordo contigo que ela não precisa ser uma disciplina, eu concordo. Mas, nesse momento, nós precisamos de uma disciplina dessa, porque você não tem todos os professores com letramento digital, nem todos os professores que atuam hoje em sala de aula, eles não têm o domínio, nem todos os professores têm o domínio dos recursos midiáticos existentes hoje. Então, hoje, na atual conjuntura, no atual cenário, é necessário, de fato, que tenha alguém que seja especializado nas mídias para até mesmo estar dentro da sala de aula e conseguir ajudar esses outros colegas que eles não têm esse letramento digital, que a gente pode chamar também de analfabetismo digital. Muitos professores, eles estão, de fato, eu vou usar a linguagem popular, apanhando das tecnologias, porque até então eles só davam aulas presenciais. E a partir do momento que eu só dou uma aula presencial e, desculpa os professores, mas não são todos, mas que eu me acomodo com a minha profissão e eu não busco novas ferramentas para trabalhar, quando chega um momento como esse, que infelizmente ele foi um momento ruim para a sociedade em questão de vidas perdidas, mas ele também foi um momento que ele veio para falar para as pessoas assim, ó, nós precisamos nos atualizar. Então, nesse momento, a gente precisa desse profissional dentro da sala de aula, que é o que a Carla até trabalha no curso de Educação 4.0. Quando a Carla vem trazendo a proposta de Educação 4.0 para os outros professores que participaram aqui com a gente trabalhou, de fato, essa questão da alfabetização digital e da necessidade dos professores adquirir esse conhecimento e ter também, quando a gente fala de incluir um laboratório maker dentro de uma sala, dentro de uma escola, a gente tem esse profissional que ele vai ajudar esses outros professores. E é claro, conforme as gerações vão passando, as gerações que estão vindo aí, elas já estão se alfabetizando no formato digital, vamos falar assim, só que nem sempre elas estão se aprofundando na linguagem como deveria. Porque aí vai entrar aquele problema. O cara, ele sabe muito bem jogar, ele sabe baixar um aplicativo no celular, ele sabe fazer várias coisas, mas muitas das vezes ele não sabe digitar uma carta num documento Word, anexar isso no e-mail e enviar como um documento oficial. Ele muitas das vezes consegue mandar uma mensagem ali com códigos em formato de gírias, né, que não estão segundo a BNT ou segundo a linguagem formal do idioma. Eles conseguem se comunicar, mas eles não conseguem fazer uma comunicação formal. E aí cabe a quem? Ao professor ensinar. Mas, nesse momento, o professor consegue ensinar isso? É um reflexo, tá? Que eu te falei, eu concordo com você por essa colocação, mas, nesse momento, a gente precisa desse profissional. Deixa eu só fazer uma colocação. A gente, dentro de um estudo, de um trabalho de pesquisa que eu estou realizando,
nós estamos com a educação no Brasil, nós estamos pautados e parados no final da 2.0 para 3.0. Então, o que acontece? Os antigos laboratórios de informática, os professores de informática que iam para a escola, eles não trabalhavam eficientemente esses termos, os tópicos que eram necessários que a gente está falando. Então, aí o que aconteceu? Quando a gente começou a entrar na 4.0, muitas escolas, elas acabaram desmontando os laboratórios de informática, porque elas falavam que não fazia sentido, que não aprendiam nada. Então, assim, várias vezes, passando por várias gestões de escola, eu vi isso daí acontecer. Então, a gente tem realmente essa situação bem pontual. Uma outra coisa, assim, que é interessante é quando a gente fala justamente sobre essa formação do professor. E no final do ano passado, agora aqui da gente, de 2019, o governo do estado de São Paulo abriu um edital de contratação para professores para estarem trabalhando com a educação digital, já para fazer os primeiros pilotos. E aí eles queriam professores que lidassem, que trabalhassem com tecnologia. E esses professores foram contratados, excepcionalmente, não dentro do edital, mas eles foram chamados. Então, o que eu estou vendo dentro das escolas, dentro do trabalho social da Classmaker Educação, o que a gente está vendo? Esses profissionais não estão atuando dentro da escola. Muitos deles não têm formação. Eles não conseguem ajudar o professor. Um exemplo que foi dado muito claro sobre isso na diretoria de ensino é que mesmo tendo um professor de informática de tecnologias, é o professor de tecnologias, dentro da escola, os professores não tiveram respaldo nenhum e os alunos também. Então, o que a gente vê? A gente vê professor de tecnologia passando vídeo em todas as aulas. Não trabalha com... É lógico, a gente pode falar, Carla, mas tem a questão dos laboratórios, não tem equipamento, a gente sabe de tudo isso, gente. Mas nós temos o mobile learning, todos esses alunos têm celular, como a Thaís falou. Então, quando eles conseguem acessar celular durante toda a aula. Agora, o professor não está usando as ferramentas de forma adequada. Eles não estão sendo atendidos de forma satisfatória. Então, isso está gerando um outro gap, tá? Uma outra situação que a gente está arrastando isso daí agora, ainda mais que essa situação piorou. E esses professores, esses profissionais, enfim, quem está, não estão conseguindo atender. Eu acho que também vem de encontro ao que o Alex falou. É uma situação realmente assim, ela requer cuidados. Ela precisa de um olhar em cima disso. Eles precisam ser trabalhados, a gente precisa se mobilizar. Isso é fato, isso está acontecendo. A Adriana Junqueira, ela fez o seguinte comentário, ó, mas Thaís, temos um problema sério de formação de professores ainda. E muitas vezes há também uma certa atitude refratária dos professores em relação às tecnologias digitais. É verdade, Adriana, realmente eu encontro situações bem peculiares dentro da escola, tá? De muitos professores que, enfim, não gosto, não quero, eu tenho celular para ligar e receber uma mensagem. É isso, eu tenho celular que é para não dizer que eu sou um analfabeto digital. É isso que eles passam para mim também. E aí ela fala, olha, como repensar isso, né? Thaís, responde você, então. Olha, quando eu estava escrevendo, né, o meu mestrado, e que eu estava escrevendo o meu roteiro, uma das coisas que eu coloco é assim, o professor, ele tem um recurso maravilhoso do lado dele, que são os alunos. Esses alunos futucam aquele celular, eles viram de ponta cabeça. A minha filha, gente, ela mexe em estruturas dentro desses dispositivos. Ah, mãe, eu gosto de mexer mesmo nas configurações todas, e ela fica super à vontade, entendeu? Então, o que eu acho bacana? Olha que parceria bacana. O professor com o aluno, claro, de forma organizada, né? Então, o que eu coloco? O que o professor sabe, o que ele tem para passar para aquele aluno, ninguém vai tirar. Ninguém vai tirar toda aquela sabedoria que ele acumulou, toda aquela experiência que ele tem, não vai tirar. Agora, o aluno, ele brinca mais com o celular, ele se sente mais à vontade com alguns tipos de dispositivos, alguns tipos de mídia. Ok, conversa com ele.
Porque também tem uma coisa, algumas coisas ele vai poder te dizer, outras ele não vai. Cada um sabe um pouquinho de alguma coisa. Não é que, porque, não, tem coisa que eu aprendi, que a pessoa fala assim, gente, você é uma... Eu chego para a pessoa e falo, você é uma gênia, muito obrigada, resolveu minha vida para sempre. Daqui a 5 minutos eu tenho um outro problema, aquela pessoa não sabe, ou então eu mexo e descubro, e a pessoa fala assim, nossa, você sabe disso? Então, esse mundo da mídia, gente, a cada dia surge uma coisa nova. Não vai dar, nenhum professor dá conta daquilo, nem aluno. Esquece. Tem até uns estudos que eu fiz que não existe mais, acho que tinha uma tal de geração, sei lá qual, que era a geração das mídias, das mídias digitais. O estudo que eu fiz, eles falam assim, não existe mais isso. Todo mundo domina alguma coisa. Uns mais de uma coisa e outros menos de outra coisa. Sim. Legal, Thaís. Sabe que você acabou de fazer aqui para a gente, você acabou de colocar, é uma das coisas que também vira e mexe a gente fala aqui. O professor perguntar para o aluno como aprender, como usar um certo recurso no celular é o quê? É humildade para aprender e humildade para ensinar. É o que precisa ter de fato, essa humildade. Então, se a gente tem essa humildade, é claro, a gente vai longe. E muitas das vezes também o professor ele não sabe como utilizar, por exemplo, as redes sociais ou um aplicativo que tem no celular, justamente em sala de aula, e ele se encontra perdido. Eu vou dar um exemplo para vocês do que aconteceu comigo rapidamente numa aula. Eu estava dando uma aula para o pessoal, e aí eu dividi eles em 4 grupos, porque a gente estava fazendo uma dinâmica para eles responderem umas questões para mim. E aí eu coloquei essas questões lá na lousa, dividi os grupos, e eu percebia que, enquanto alguns estavam fazendo a atividade, existia um ou outro em cada grupo que eles estavam mexendo no celular. Ou seja, eles não estavam participando junto com o grupo. O que eu fiz? Na sala que eu estava, né, tinha o projetor e eu estava com o computador. Eu baixei lá aquela tela branca, esqueci o nome agora, coloquei lá, comecei a projetar o meu WhatsApp na lousa e a gente tinha um grupo na sala. Então, eu falei assim, gente, você que está com o celular na mão, você e você. É o seguinte, vocês vão respondendo as perguntas e cada um que for respondendo as perguntas aí, em vez de vocês me entregarem, eu quero que vocês postem agora no WhatsApp. Gente... Aquele cara, ele teve que, de fato, prestar atenção no que os colegas estavam fazendo, porque ele tinha que anotar aquilo e jogar aquilo e postar no grupo. Em nenhum momento eu chamei a atenção dele para falar, ei, rapaz, guarda o celular, por favor. Ei, fulana, guarda o celular. Não, eu incluí ele na aula e eu achei um meio. Tudo bem que lá na sala que eu estava tinha um projetor, eu acabei colocando na lousa e todas as mensagens que chegavam pelo WhatsApp lá, todo mundo via. Mas se você está com seu celular na mão, você pode falar, grupo 1 já respondeu, grupo 2 já respondeu, grupo 3, cadê vocês? Você até gamifica, né? Traz um pouquinho de agilidade para a aula e deixa ela um pouco mais dinâmica. Você fala, e aí, grupo 1 e 2 já respondeu, cadê o 3? Até agora não vi nada, ninguém me respondeu. Então, e além disso, né, Carla, você registra a resposta do grupo, você vê a participação. Olha só, eu tenho aqui uma colocação da Suzana Rezende. Ela falou que ela tomou conhecimento da gente, ela é de Portugal, ela tomou conhecimento sobre a gente com a Luísa Bagão de Portugal, que fez um curso com a gente de Educação 4.0. Luísa! E aí, agora não está assistindo porque é 2h30 da manhã, mas a Suzana Rezende está assistindo. Ela me passou uma mensagem, ela falou o seguinte... no começo, ela está acompanhando a live, ela falou assim, no começo quando a Luísa começou a falar, olha, eu estou fazendo um curso, enfim, de Educação 4.0 e a gente tem uma situação bem peculiar aqui em Portugal, que a gente, enfim, a gente também não tem acesso às coisas, é diferente do que todo mundo fala da escola da ponte, que inspirou e não sei o quê. Aí ela, na verdade, até a própria Luísa falou, ela falou assim, é tudo muito bonito de falar, mas na realidade a gente não vê nada aqui.
Ela falou, e agora vendo vocês falar, ela falou, e a gente conversando, a Luísa colocando todos os tópicos, claro, ela explicou do jeito dela, ela falou assim, a gente percebeu como a gente poderia estar atuando a gente, considerando que a gente está trabalhando no ensino, né, no primeiro ciclo, no infantil, e que nós trabalhamos numa aldeia. Ela falou, numa cidade bem pequenininha, né, que a gente chama de aldeia. E ela falou, a gente percebeu que a Educação 4.0 começou a fazer toda a diferença para a Luísa. Ela falou, e a gente gostaria de entender de que maneira, né, a gente poderia estar trabalhando com isso, entendendo que isso pode ser um projeto de vida para o professor. Como a gente pode se sobressair com relação a isso? Ela falou, porque nós queremos agora ser bem-sucedidos, porque a gente percebeu que a distância não é mais um empecilho para nós. Eles falaram, se a Luísa, eles brincaram, se a Luísa fez o curso, ela falou, a gente também pode fazer o mesmo curso, independente da quantidade de pessoas. Então, olha, gente, que colocação. Veja que também vai de encontro àquilo justamente que a Thaís falou, né? Quando a gente percebe a necessidade, é o que ela está falando aqui, a necessidade é premente agora. Então, a gente precisa aprender a trabalhar, porque a gente vai estar com 60%, aí a gente vai estar uma média de 70/30, considerando-se aula presencial e para online. Então, nós temos uma divisão muito grande já acontecendo na Espanha e em Portugal sobre isso. Então, existe aquela coisa, como que a gente vai correr para resolver agora? Sobre essa situação. Então, veja como, às vezes, é aquilo que eu falo, às vezes uma iniciativa faz a diferença. Né? Uma atitude faz a diferença. Então veja como é importante essas posturas, esses materiais que a gente está sempre passando lá no grupo de leitura. Então isso é legal, até por esse olhar que a Thaís falou. Isso é toda hora e ninguém consegue saber tudo. Claro que não, mas tem aquela questão que é o básico. É o básico. Às vezes a pessoa não consegue chegar nessa informação porque não sabe o básico. Então, lógico, o básico pode ser muitas coisas? Pode. Mas, assim, é o mínimo necessário para que a gente consiga buscar informações. Nós temos que conseguir ter acesso a elas. Então, alguma coisa a gente tem que aprender. A gente não consegue parar no tempo. Então, a gente tem uma situação aqui bem pontual, bem singular. E é isso, ó, por exemplo, a Célia Penteado está falando, uma iniciativa faz a diferença. Veja, gente, como que fez uma diferença? Nós temos professores que estão batalhando, nós temos professores que saíram aí do curso de Educação 4.0 e entraram para a construção de mundos virtuais com Minecraft com a gente. Então eles falaram, gente, me resolveu o meu plano pedagógico, né? O meu PP, ele falou, resolvi muito com os conteúdos de sala. Por quê? Porque eu estou recebendo as crianças agora do Fundamental 2. E eles falaram para mim, professor, a gente não aguenta mais aula assim. A gente não quer ter aula. E quando a gente fala, não, nós vamos fazer assim, ele falou, ele tem alunos que se recusam a assistir a aula. E é aquilo que é a questão da geração que a Thaís falou. Né? Nós temos aquele pessoal que é nativo digital, agora a gente tem que olhar lá na frente. Nós estamos falando da geração alfa, os nascidos a partir do ano 2000. Então, realmente, a dificuldade de centrar e engajar esses alunos é muito grande. Então, a gente tem que fazer isso? Tem. Mas ao tempo que nós vamos trabalhando isso com eles, vai acontecendo o letramento digital, a troca de informações, porque, gente, aquilo que eles gostam, aquilo que eles querem, a gente sabe disso. Eles vão atrás, eles procuram. Eles produzem o conhecimento deles, eles fazem parte de uma cadeia autopoética. Eles entram lá dentro, eles pesquisam e chegam no dia seguinte com a resposta. Agora, vamos melhorar aquela resposta, vamos trabalhar dentro de um contexto educacional, vamos trabalhar como é a maneira certa de fazer, vamos ter aquele olhar cuidadoso com aquela informação que a gente buscou naquele site, o fake news. Então, tudo isso faz parte de um sistema, isso chega a ser orgânico. Então, maravilha. Veja, essa necessidade surgiu aonde? Nessa curva do gráfico. O Covid é a curva do nosso gráfico. Já estão chamando a educação pós-pandêmica de educação 7.0. Por quê? 5.0 fala sobre a colaboratividade, 6.0 é sustentabilidade. E a 7.0 é um momento que agora ou vai ou vai. Então, pós-caos. Exatamente, e já está sendo discutido muito isso daí. A gente tem, enfim, está tendo workshops fantásticos, palestras fantásticas na Universidade de Cambridge a respeito desse assunto. Eu estou acompanhando todos esses assuntos, trazendo aqui para a gente, dentro das nossas formações, porque eu estou trabalhando dentro dessas escolas inovadoras. E qual é o diferencial delas? Por que eles falam que os professores de lá são melhores do que a gente? A gente não deveria ter essa diferença, não deveria ter. E lógico, vamos deixar a política educacional de lado agora porque não vai adiantar discutir. Né? Então é aquilo que a gente está falando, uma iniciativa faz diferença.
Sim. Não é verdade, gente? Isso. Thaís, rapidamente aqui, vamos lá. Nosso tempo está ficando mais curto e eu queria que você desse continuidade aí à sua linha de raciocínio em relação a essa questão aí da educação midiática, desculpa, da utilização da alfabetização midiática na educação, desculpa. E aí você deu uma paradinha falando na questão da... Você já tinha chegado aí na questão das linguagens, né? A gente já está falando sobre cursos midiáticos. E então, aí você chegou no seu projeto aí para falar de fato sobre essa alfabetização midiática. Conta aí para a gente aí esse app, em que vias ele está, se ele já está quase pronto, como que ele está? Está ainda na fase de pesquisa? Diz aí para a gente. Então, no meu caso, a fase de pesquisa ela é junto com a parte de criação, né? Então, eu vou em frente, eu vou fazendo cada objeto educacional, um cada vez, né? Agora, o que eu quero chamar a atenção é assim, vocês estavam falando, primeiro, eu quero deixar bem claro que eu me preocupo muito com a situação do professor, que eu acho que precisa realmente de ter um apoio, eles, sabe, porque o que acontece? Quando o Harari veio para o Brasil, no ano passado, aquele que escreveu Homo Sapiens, ele falou uma coisa que, assim, profissionalmente, a gente vai precisar sempre estar se atualizando, a aprendizagem é contínua, tá? Mesmo porque a sociedade ela vai mudando muito rápido, as tecnologias estão mudando muito rápido, então esse é o lado que a nossa sociedade vai exigir da gente, né? Tem um outro estudioso, que é um espanhol, o Carlos de las Heras, que morreu há pouco tempo, em cátedra até lá na Espanha, ele chama a nossa sociedade a sociedade do conhecimento, porque que nem uma epidemia que você tem que tomar uma vacina, ele falou isso nesse curso dele que ele deu, que nem uma epidemia, a única vacina contra essa obsolescência constante que a gente tem todo dia, cada dia uma coisa fica velha. Antes era o CD, agora não é mais o CD, é o pendrive, no outro dia não é mais o pendrive, é sei lá o quê. Então, a única vacina para você não ficar se sentindo envelhecendo nessa sociedade é a educação. É uma sociedade que esteja sempre se educando. A gente está nessa situação. Essa é a realidade, tá? E quanto mais resistência a gente fizer, mais difícil vai ser, né? Então, a gente tem que seguir em frente e um tem que ajudar o outro. Agora, tem uma outra questão que no caso da Unesco, que ela há anos, né, a gente está falando em 82, a gente está falando há mais de 40 anos, avisando que a gente precisa educar a criança para as diferentes mídias. Tem uma questão que ela coloca na alfabetização midiática, informacional, que ela tem que fazer sentido. Então, por exemplo, não adianta você ficar lá A, B, ou olha, assim faz a foto, ou assado, não sei o quê. Na verdade, aquilo tem que ter um sentido para ela. Pode ser para fazer a carteirinha dela, pode ser para, sei lá, para fazer um convite. Tem que ser. Aí que tem a coisa do maker, né? Do fazer as coisas. E a gente esse ano, era para ter saído a nova tabela estratigráfica geológica, que ia incluir o antropoceno como uma nova era da humanidade. Então, não saiu por quê? Porque teve a pandemia e o encontro internacional ia ser em Nova Delhi, na Índia, e não foi. Eu acredito que vai sair no ano que vem. A gente está numa situação muito complicada, né? E a Agenda 2030 da Unesco já vinha alertando sobre isso.
Então, o que acontece? A gente agora, essa utilização das mídias, essa alfabetização midiática, ela está totalmente linkada com uma questão interdisciplinar e com o futuro do planeta. Eu acabei de fazer um material para adolescentes, eu não sei se ele vai ser aprovado, é exatamente vinculando a produção, uma produção midiática à questão de questões de sustentabilidade que a gente tem pela frente e várias questões que os jovens estão enfrentando na educação. Então, é assim, não é você pode engajar o aluno exatamente buscando alguma coisa que está acontecendo naquele momento. Vamos supor, agora a gente está vivendo a questão da pandemia. O aluno pode fazer produções ligadas à pandemia, ele pode fazer registros fotográficos com o celular dele, ou da mãe, não sei, da pandemia. Ele pode pesquisar mídias que estão falando sobre isso, e tem um monte de outras questões que a gente não pode mais fechar os olhos, que é o que está acontecendo no nosso planeta. Então, essa alfabetização midiática, ela está totalmente linkada a um conhecimento de si mesmo e a um conhecimento das questões do mundo atual, né? Então, a minha dica é engajar o aluno em algum tema premente que ele vai se envolver. Eu tenho certeza disso. Legal, Thaís. Maravilha. Gente, a Thaís também, ela falou dos conteúdos, para quem não sabe, a Thaís também é conteudista, certo, Thaís? É isso mesmo? Sim. Então, ela é conteudista aí de conteúdo, né? Conteudista de materiais conteúdo. Educacionais, didáticos. Educacionais para a área, enfim, de midiáticas e também outros temas, certo, Thaís? Quais são as áreas, só ficar sabendo aí, que você trabalha? São diversas? É que eu trabalho com material didático de muitas áreas, né, de várias disciplinas, né, então, mas o meu forte é a parte de linguagens, né, e artes. E esse material que eu fiz foi na área de ciências humanas, mas é porque era um material de STEAM, né, que agora o governo tinha solicitado a entrada dessa disciplina. Eu não sei se vocês estão por dentro dessas... né? Então, que é ciências, science, technology, matemática, artes... Engenharia... Né, que na verdade, quando eu fui trabalhar nesse material, uma outra dica também que eu acho importante, até, Alex, você tinha comentado dos grupos na classe, quando você engajar os alunos para uma produção de um projeto, o que vai acontecer? Cada aluno tem um perfil diferente. Então, tem uns que gostam mais de ficar na organização, outros preferem sair na produção, outros gostam de fazer mais a parte de pesquisa. Então, criar projetos que cada um procure o que tem mais facilidade, né? E tenta, né? Então, fazer projetos, e nesses projetos é importante que sejam feitos de grupos com diversidade, exatamente porque cada um vai poder ajudar numa frente diferente, e eles vão ter que se entender, né? E que nem nós adultos, que nós vamos ter que nos entender. Quem mexe bastante com tecnologia, e tem gente que não gosta tanto de tecnologia, essas pessoas têm que conversar, porque aí vai funcionar, né? Cada um da sua frente, se complementando, né? Isso mesmo. Isso aí, Thaís. E é de fato, a gente vai aprendendo, vai trocando ideia entre educadores, né? Quando vai fazer um projeto, a gente, como você mesmo acabou de dar o toque, sempre procurar ver as facilidades de cada aluno, a necessidade de cada um, porque cada um pode fazer várias frentes, mas que o grupo, de fato, consiga se auto-organizar. Isso é muito bacana. Thaís, brigadão pela sua presença aqui com a gente. A gente queria te escutar muito mais, porque tá muito interessante o bate-papo aqui com você, mas a gente estourou aí o horário, só que
como o papo tá muito gostoso, a gente não pode também interromper do nada. Então, eu vou passar para você novamente, para você deixar sua mensagem, sua conclusão aí, mas de antemão eu já te agradeço. Muito obrigado por esse papo maravilhoso. Agradeço a sua presença e a presença da Carla aqui também, sempre aqui com a gente. E sinta-se à vontade para vir novamente e falar sobre um outro tema aí relacionado à educação, que é muito importante, de fato, a gente compartilhar com os educadores o conhecimento, gente. Ninguém sabe tudo. Então, conforme a gente vai compartilhando conhecimento e vai refletindo sobre ele, a gente consegue se desenvolver, e quem tem a ganhar com isso é o nosso país. Quem tem a ganhar com isso são os nossos alunos, é a nossa geração. Então, se a gente promove educação e educação de qualidade, a gente consegue diminuir o risco de violência, a gente consegue diminuir as doenças, a gente consegue diminuir vários problemas mundiais. Porque uma pessoa informada, uma pessoa educada, ela vai saber por onde ela seguir para fazer as coisas da forma correta, de forma que todos venham viver bem, em harmonia. Thaís, com você. Não, só quero agradecer a Carla, a você, Alex, e a todos que estão assistindo. Eu vou deixar meu contato, né, porque eu realmente trabalho há muito tempo com essa área da educação e qualquer dúvida eu estou à disposição. Eu vou deixar meu e-mail aí para vocês e todos os links que eu puder deixar, das coisas que eu acho interessante da Unesco, eu vou subir aqui para vocês. Não vou subir hoje, mas conforme eu vou podendo, vou deixando aí no Face da Carla, tá bom? Maravilha, obrigada, gente. viu? O pessoal está falando, queremos mais. A Thaís, ela vai postando para vocês, vai mandando conteúdo, né? E enfim, a gente está fazendo exatamente o que a Classmaker Educação se comprometeu com vocês. Nós vamos estar com essas lives assim recorrentes, trazendo sempre assuntos de interesse, porque a nossa ideia justamente isso, né? Disseminar o conhecimento. Aproveitando em falar em disseminar conhecimento, vou passar rapidinho a nossa agenda de lives, ok? Dia 26 de agosto, quarta-feira agora, nós vamos estar trazendo os nossos alunos do curso de Educação 4.0 e eles vão estar falando de que maneira eles estão introduzindo, como eles estão cerceando justamente esse assunto dentro da aula deles e como eles estão preparando os planejamentos dele. Então, nós estamos falando o quê? Sobre o protagonismo do professor na Educação 4.0. Essa live é quarta-feira agora. No dia 28 de agosto, sexta-feira, excepcionalmente, ok? Nós vamos estar com o professor Luiz Henrique, ele é da Escola do Estado, e ele vai falar de como que está funcionando essa experiência da inserção do Fundamental 2, do Ciclo 2, dentro das escolas de período de ensino integral, que são as PEIs, tá? Então, ele vai estar falando sobre o uso de metodologias Maker no ensino de período integral nas escolas. Abrindo setembro amarelo, mês de prevenção do suicídio, nós vamos trazer aqui a doutora Elane de Sarno, e ela vai estar conversando com a gente sobre tópicos importantes, como falou Luciane Ferraz. Como que a gente está observando esse adolescente, esse pré-adolescente? Ele está dormindo muito? Está comendo pouco? Quais são os sinais? Eles estão em isolamento social, não tem amigos, não tem colegas, enfim, para estar naquele contato, naquele dia a dia. Então, como que está funcionando essa dinâmica? Como que nós pais, nós professores, podemos ficar atento com esse pessoal? O que a gente pode tirar de dúvida? Ela vai estar aqui para falar para vocês justamente sobre isso. Ela é uma médica fantástica, é aí da USP, da Clínica de Psiquiatria, e ela faz parte aí também da Classmaker Educação. Então, a gente traz ela todos os meses, trazendo assuntos muito interessantes para vocês. No dia 9 de setembro, nós vamos trazer a doutora Cláudia Lopes, neurocientista, atua já há muitos anos, né, nessa área, e ela vai estar falando sobre a neurociência e educação, como focar no potencial dos estudantes. Então, é trabalhar o que? A plasticidade do cérebro e inteligências múltiplas, Gardner. Então, vai ser fantástica essa live. No dia 14 de setembro, ela volta falando sobre educação, inclusive a cultura maker. Então, ela vai passar para nós como que funciona, como que é esse trabalho da cultura maker como uma ferramenta inclusiva dentro do ensino das escolas da prefeitura no Grande ABC.
Fantástica vai ser essa live, ela vai trazer vários relatos, tá? No dia 16 de setembro, a Roberta Guadanucci vai estar com a gente, falando sobre um assunto muito importante, que são os novos caminhos da educação bilíngue, falar dessa semana aí do Ministério da Educação e inserção aí no currículo, inclusive de espanhol, e o que nós temos agora que colocar isso no ensino superior e dentro das escolas, dado ao fato que foi oficializado. No dia 21 de setembro, nós vamos trazer o Sebastian falando sobre o uso das tecnologias como ponte entre culturas diversas. Ele vai estar falando aí sobre vários tópicos, várias culturas, como que a gente faz essa intersecção. No dia 28 de setembro, a pedidos de vocês, inclusive está aqui assistindo a gente agora na live, o Benê Moreno vai voltar, gente. E ele vai voltar fazendo o quê? Trazendo educação, inclusive musicalidade. Olha, ele vai trazer testemunhos, vídeos gravados dos alunos dele. Gente, vai ser fantástico. Então é assim, se vocês querem algum assunto, assim como vocês pediram do professor João Carlos, dia 4 de setembro está voltando também, assim como vocês pediram para eles voltarem, se vocês querem um assunto específico que vocês acham interessantes, acham pertinente, passa para mim isso, que aí nós vamos trazer para vocês. Nós estamos aí com uma série de lives e a gente quer trazer mais coisas para vocês também, tá? Inclusive, nós vamos estar trazendo uma live falando sobre o novo ensino médio. Isso daí já foi conversado aí, estamos numa certa batalha aí já faz umas 3 semanas, mas eu acho que agora a gente conseguiu. Então nós vamos trazer isso daí para vocês, direto aí das diretorias de ensino, acho que vai ser muito interessante para todo mundo, ok? Bom, quero lembrar vocês que dia 8 de setembro nós temos o nosso curso de redes sociais como ferramenta de avaliação online, de trabalho de ensino online. Dado ao fato que nós temos 2 caminhos aí principais para os processos de avaliação, assim como a gente conversou muito com o Moran aqui naquela live que a gente teve com ele, com o professor Moran da USP. Então nós fechamos aí o quê? Nós temos os portfólios digitais, assim como a Thaís falou das fotografias. A melhor maneira de disseminação do ensino maker são as fotos. Tá? O registro da sua atividade em portfólio digital e as redes sociais como metodologia. Então nós vamos ter esse curso dia 8 de setembro, é um curso de 20 horas, vai acontecer ao longo aí de 4 semanas, aulas 2 vezes por semana. Então quem quer fazer, quem está interessado, vamos conversar. O Alex estuda diversos tipos de circunstâncias aí, como esse pessoal aqui acabou de entrar agora de Portugal. Então, assim, nós temos vários cursos assim que nós estamos fazendo com eles, somos alunos internacionais, então é interessante, tá? Isso. As nossas lives são gravadas, amanhã de manhã elas já sobem para o canal da Classmaker Educação no YouTube. Se registrem lá, cliquem no sininho para vocês serem avisados de conteúdo, porque não tem só live lá, tem conteúdo e tem material muito bom. Nós temos o nosso site em www.classmaker.com.br. Tudo que nós temos aqui também está no site. Conheça a nossa equipe também para vocês conseguirem entrar em contato com elas, tá? Acesse a nossa página no Facebook, Classmaker Educação, e nós temos a nossa rádio classmaker.com.br. Temos muita gente, tive muita gente aqui de interação pelo chat. Então, assim, entrem lá, se inscrevam, vocês vão ficar sabendo, vocês vão ter acesso exclusivo a todos os nossos vídeos. Ok? E a nossa live é pública, vai estar aí registrado no meu perfil em Carla Luquizic. Estou recebendo diversos convites, gente, não estou podendo aceitar, não tenho mais como aceitar os convites, então nós estamos no perfil de Carla Luquizic 2. E aí o Alex agora vai passar o recado das redes sociais para vocês e como que funciona a nossa bolsa para o nosso curso de redes. Antes que o Alex termine, eu vou só me despedindo de vocês. Vou agradecer de vocês terem estado aqui novamente, o nosso público fantástico que cobra a gente das coisas. Que horas vocês estão começando? Que era 9h05, me mandaram no Messenger. Cadê vocês? Então, assim, gente, se a gente demorar um pouquinho é porque a gente está fazendo a introdução, mas a gente nunca deixa de fazer, ok? Nossas lives são pontuais e o nosso público já é um público fidedigno. Então, assim, nós sempre buscamos para trazer e não vamos deixar de fazer as nossas lives, gente. Já me cobraram agora no Messenger. Nós não estamos faltando, ok? Bom, Thaís, super obrigado, gratidão. Nossa, Thaís, o pessoal gostou muito. Eu estou recebendo bastante perguntas aqui no Messenger e eu acabei de responder para eles. Eu falei, gente, tudo aquilo que for necessário eu vou repassar para a Thaís também,
Isso, podem mandar. E a Thaís vai deixar aqui nos nossos comentários, enfim, todas as formas de contato. Vou colocar nossas fotos de contato. Estão me pedindo de novo, eu vou deixar de novo, gente. Eu deixo em toda a live, nunca deixo de falar, ok? Então, gratidão por você ter estado aqui com a gente. Já vou me adiantar no tchau. E vamos ver aí a próxima vez se você pode trazer uma outra coisa interessante, talvez falar um pouquinho sobre o seu trabalho de mestrado, aquele aplicativo. Eu acho que ia ser muito bacana, porque assim, vamos inspirar. Eu acho que a gente pode marcar uma outra live, o pessoal gostou muito, tá, Thaís? Alex, obrigado por você também ter estado aqui, gratidão. Passa o seu recado e aí a Thaís se despede também. Ok. Gente, só para avisar para vocês também, o contato da Thaís, ela já passou para a gente já postou aí nos comentários do Facebook, como ela mesma falou, quem quiser pode entrar em contato com ela, pode tirar dúvidas sobre esse tema aí maravilhoso e riquíssimo, que é o tema de alfabetização midiática, legal, na educação. Um recadinho que eu quero passar para vocês é que, primeiro, o nosso curso de educação de redes sociais, nosso curso de redes sociais, ele vai ser agora no dia 8 de setembro. Os interessados, por gentileza, entrem em contato com a gente pelo Facebook, ou pelo telefone, ou por e-mail. Acessando a nossa página da Classmaker também você encontra outras formas de contactar a gente, tá bom? Uma outra coisa, as pessoas que tiverem mais compartilhado as nossas lives, a gente tem um sisteminha aqui que a gente consegue visualizar quem foi que mais compartilhou as nossas lives. Então, a pessoa que estiver em primeiro lugar, ela vai ganhar uma bolsa para o curso de redes sociais, que começa no dia 8. Certo, Carla? Bom, vou esperar vocês entrarem em contato também em relação ao curso de redes sociais, questão de horário, de valores. Vocês podem entrar em contato com a gente também está colocando um postzinho, né, Carla, na nossa página da Classmaker. Entre na nossa página da Classmaker, curta a página, porque todas as novidades que tiverem, a gente também coloca lá na página. Acesse o canal do YouTube, também clica lá no sininho para vocês verem todos os vídeos. Às vezes vocês não conseguem ver em tempo real. No dia seguinte, a gente posta o vídeo lá, vocês acessando a nossa página do YouTube, lá, o nosso canal do YouTube, e clicando no sininho lá, vocês vão receber todas as atualizações que nós temos, tá bom? Alex, mais uma vez, pode não falar. Esquece de falar do curso de aprendizagem criativa. Vocês pediram o curso do Benê. Nós estamos trazendo o curso do Benê para vocês também. Estamos só negociando o dia, a hora, em que momento vai ser. E nós temos aquele curso do Hands-On, o Ensino Maker nas Ciências da Natureza. Nós estamos aí com cursos que vocês pediram. E a gente já fechou esse curso. Estamos só agora finalizando a data para publicar os posts para vocês. Sim. Gente, em relação a valores, a gente parcela, a gente sabe a situação atual. Então, entre em contato com a gente, que a gente conversa com vocês. Se vocês forem grupos a partir de 5 pessoas, também entre em contato com a gente, que a gente conversa com vocês. Cara, brigadão. Thaís, brigadão. Pessoal que está assistindo a gente, brigadão, gratidão a todos vocês. E quem ainda vai assistir também, gratidão. Com você, Thaís, pode dar o seu tchau para a galera. Obrigada, e meu contato já subiu, né, Alex? Então, já postei lá. Já. Vamos nos falando, tá bom? Ok. Tá bom, gente. Tchau, pessoal. Boa noite, beijo para todo Boa mundo. Noite. Obrigada pela nossa audiência, tá? Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.